Olá pessoal, sou Renato Grau. Estamos começando mais uma sessão do Trends Newscast, acontecendo diretamente do INSPER no Summit da Explore, Summit focado em educação. E é uma série de Trends Newscasts que estão abordando sobre inteligência artificial na educação, cada um sobre um ponto de vista. E hoje a gente vai falar sobre Entre Telas e Mentes, o que a escola precisa ensinar para navegar na era da inteligência artificial. Tenho a honra de estar aqui com Mariana Ox, coordenadora de educação no programa Educamídia do Instituto Palavra Aberta. Obrigada, Seja Renato. muito bem-vinda. Professor Ademar Celedônio, diretor de Ensino e Inovações Educacionais da Arco Educação, também seja muito bem-vindo. Obrigado. Do outro lado, Juliana Fornari, diretamente de Jundiaí, diretora mantenedora Centro Universitário Padre Anchieta. Obrigada. E Doug Alvoroçado, meio mesmo. Jundiaí, meio Rio de Janeiro, Exatamente. que a gente estava descobrindo aqui, mestre em Educação, Tecnologias e Práticas Educativas Inclusivas e Inovadoras. Bom, a gente está num mundo que a gente mistura o conceito de físico e digital. Tanto que o Trends News aqui, o nosso cast, se posiciona como um projeto digital do físico e digital. E a gente tem aqui como dos termos fortes da nossa conversa a educação midiática. E eu queria começar aqui com a minha querida Mariana, falar de educação midiática. Primeiro, um pequeno overview, né? A gente está num momento diferente. Eu sou da geração X, aprendi ainda folhando enciclopédias. Minha filha tem 13 anos, certo ou errado, eu troquei a chupeta dela por um iPhone quando ela tinha 2 anos de idade, mas eu sempre administrei. Então eu consegui com que ela sempre usasse o melhor disso. Sei que é arriscado, mas até agora deu certo. Então a gente está num novo contexto. Como você vê os desafios da educação dentro desse contexto de educação midiática? Do ponto de vista da educação midiática, é bom a gente lembrar que a educação midiática, que é um campo que tem um histórico de 50 anos, sempre tenta ser uma resposta às inovações tecnológicas e às formas como a gente está se comunicando a cada momento na sociedade, né? Então, como a gente produz e circula informação e como que isso afeta a nossa possibilidade de acessar conhecimento, construir visões de mundo, né? Então, se a gente já falou de cinema, de rádio, televisão, depois a gente passou a falar de internet e computadores, né, da digitalização, e o que a gente tem agora de muito diferente é a presença de atores não humanos, né? É o que eu chamo de máquinas entre nós. Então, a gente tem processos de automação e a gente tem ação algorítmica impactando o que a gente vê, escolhendo o que a gente vê, determinando as formas como a gente vai se comunicar e acessar conhecimento e até se relacionar, né? Esse é o dado novo. Né? Como é que a gente vai lidar com a presença desse ator não humano? E a questão é que essas coisas tendem a ser muito invisíveis e cada vez mais naturalizadas. Então, a educação midiática de hoje em dia, ela precisa se preocupar não só com as mensagens que estão circulando, o que isso está dizendo, quem fez, por quê, mas também com as próprias formas de funcionamento da tecnologia, para tirar da invisibilidade, né? Para fazer com que a gente entenda que aquilo não é mágico e nem invisível. É criado por humanos e a gente precisa entender por quê, como e que impactos que tem. Bom, você comentou algo que a minha newsletter da semana passada justamente estava abordando, que a gente vive num mundo que não são mais só os humanos, nós temos entidades digitais. Você mencionou um outro termo em relação a como olhar a inteligência artificial, você usou, acho que um outro Atores adjetivo. não humanos. Atores não humanos. É. E eu já classifico como entidades digitais. E o artigo que eu escrevi foi a respeito de como a gente vai falar e viver num novo mundo que a gente entende que não é uma questão simplesmente a IA vai superar a inteligência humana, não é mais isso. Existem as duas e a gente vai ter que aprender a conviver. E o foco aqui é na educação, como que isso que vai acontecer. Então, eu acho que posicionou bem dentro desse conceito que a gente está num mundo
com informações de todos os formatos vindo, mas com algumas entidades digitais não sendo mais só reativas, mas elas passam a ser proativas. Renata, e só para Sim, complementar também, ótimo. a Mari traz uma coisa na fala dela de naturalizar. E isso é muito perigoso, porque, de certa forma, esses agentes não humanos, cada vez mais eles frequentes e a gente... Não, mas é isso mesmo que vai acontecer. Então a gente começa a naturalizar aquilo que, de certa forma, muda o aspecto geral da sociedade. Então, você está colocando, ou vocês estão colocando, como tornar essa convivência natural um risco para a sociedade, para o processo de educação ou Acho não? que se inicialmente você não sabe o que que é isso, Sim, você torna difícil de você entender a forma. Como, por exemplo, tem uma pesquisa agora que fala que 7 de cada 10 estudantes de ensino médio estão usando o ChatGPT sim. para a escola. Os Talvez os outros outros três, três não estão os outros contando. três talvez os outros três foram tímidos, né? E não Sim, responderam. sim, Então está se naturalizando utilizar isso sem de fato eu conhecer o que que tem por trás. sim. Essa relação algorítmica também. Mas, Ademar, será que essa não seria um papel da escola, né, da sala de aula, dos professores? Fazer com que isso, não que se naturalize, mas que você entenda a que propósito que isso serve? Porque eu estava ouvindo o Renato falar e eu pensei muito, se você tem as duas inteligências, né? Daqui a pouco a gente vai falar de uma inteligência híbrida, né? De como a gente trabalhar com o melhor dos dois mundos. E eu vejo que a gente está em dois extremos, ou naturalizar demais e não falar sobre isso, porque é isso que vai acontecer, ou de repente proibir que isso seja feito no ambiente escolar, né? Fazer essa proibição enfim, eu acho que é um retrocesso no sentido de que muitas pessoas que têm alguma dificuldade de trabalhar com isso, ou de até aderir a essas ferramentas, vão se justificar baseado nessa lei de não usar, apesar da lei deixar usar, né, dentro de um projeto educacional. Mas aí você priva o estudante de ter uma formação crítica até as crianças, de saber como funciona. Você falou da sua filha, né, de 2 anos. Então, eu falo com muitos pais em escolas e eles falam às vezes para mim, não, mas meu filho não vê o celular, ele é proibido. Eu falei, então, mas ele vai no aniversário e ele vai ver o celular do amigo. Então, se você não trabalhar esses conteúdos em casa, tentando fazer essa formação crítica sobre esses assuntos, alguém vai fazer por você. E essa é uma responsabilidade sua, parental, como é a responsabilidade da escola, da educação, trabalhar isso. E o fato de você ter acesso a essa tecnologia não te faz letrado nessa tecnologia. É isso que a gente precisa se preocupar. O fato de nós usarmos um aplicativo como o WhatsApp não nos fez letrados no WhatsApp. A gente ainda manda áudio errado, a gente ainda manda mensagem de bom dia, com o ursinho piscando. Então, assim, a gente já usa tanto tempo esse aplicativo e a gente ainda não se letrou nele, e essas tecnologias vêm chegando cada vez mais cedo e a gente, mas eu sei usar. Mas será que somos letrados nesse uso? Será que... Então, é esse lugar crítico, desse pensamento crítico que a gente precisa ter. Acesso, mas com letramento crítico. Alguém discorda de que tem algumas mudanças neste mundo que, por mais que você queira, se você goste ou não, é impossível de lutar contra elas? E, nesse caso, é a inteligência artificial se espalhando de maneira transversal por tudo? Alguém discorda? Não, Não. né? Não. Então, eu acho que a questão aqui é, partindo do princípio que essa é uma realidade, o meteoro está chegando, como a gente pode se preparar para a questão de letramento. E dentro do ecossistema de aprendizagem, quem são os principais atores que têm que ser letrados e como? Mari. Que bom que você perguntou isso. Eu acho que o problema aqui não é o meteoro, né? Eu não gosto da gente posicionar essa transformação tecnológica, essa disrupção tecnológica tão radical como um inimigo. Eu acho que o problema é a opacidade, e aqui eu estou falando em geral de tecnologias algorítmicas, tá? Não só Sim. as IAs generativas, mas Sim. também as As de preditivas, predição. né? Que selecionam os conteúdos e tal. Essas coisas, elas servem a alguns interesses opacos, né? E a gente não tem muita transparência sobre
Quais são os objetivos? Qual é a definição de sucesso? A que interesses elas servem? E se a gente não conhece essas tecnologias, a gente não pode questionar suas formas de funcionamento e até propor coisas que são mais voltadas para o bem comum, para o bem individual, para o bem da sociedade, para o bem do planeta. Então, eu acho que o que a gente precisa fazer, e a educação midiática sempre foi isso, né? Agora a gente vai fazer isso frente às novas tecnologias, é desenvolver uma postura exploratória, né? Porque, como a Juliana falou, a gente não pode manter assim, a tecnofobia não nos serve, o tecnofetichismo também não nos serve. Né? O papel da educação é desenvolver uma postura atenta, intencional, crítica, exploratória, desde os anos iniciais, a respeito dessas coisas que estão entre nós e com as quais nós temos relações mutuamente transformadoras, porque o nosso comportamento afeta o comportamento das máquinas, que por sua vez afeta o nosso e até o próprio tecido social. Né? Então, a gente precisa se acostumar a ter uma lente crítica, quase que uma nova forma de ver, que faz com que a gente se relacione com todas essas coisas de uma forma mais intencional, mais atenta. Né? Isso vale, inclusive, para famílias, orientando seus filhos no uso não só de celulares, mas de áudio, de qualquer coisa. Né? A gente não pode não falar sobre elas. E a gente não pode também aceitar que seu funcionamento seja invisibilizado. Então, e por isso que eu tenho muita bronca, muita bronca, quando o mercado empurra tecnologias com IA embarcado e chama de mágica. Porque aquilo que é mágico, por definição, é aquilo cujo funcionamento a gente não pode conhecer. Né? E se a gente não pode conhecer, não pode questionar e não pode propor formas melhores. Perfeito. E eu acho também que é muito complicado você estar usando uma ferramenta em que o seu uso, ele está... o algoritmo ele é invisibilizado, é uma caixa preta que você não tem como saber e você não entende por que aquele streaming ele sugere um conteúdo norte-americano e não sugere um conteúdo senegalês. Por que não? Né? Mas, você gostou disso? Logo você vai gostar disso. Por que logo? Qual foi a cigana que leu a minha mão e disse que eu vou gostar da mesma coisa? Entendeu? Então, quando a gente tem esse algoritmo preditivo que diz, isso daqui está na mesma caixa que isso, e faz escolhas por nós, e ainda escondendo esses cálculos em caixas pretas, isso tem que nos preocupar. E eu acho que o grande papel da educação é se infiltrar nessas camadas tecnológicas também, desde o professor da sala de aula até formar alunos e se formar para entrar nesses ramos de tecnologia para dizer, olha, isso aqui não é bem assim não, isso aqui precisa estar mais aberto. Olha, isso aqui não é porque A mais B é C sempre não, tá? Mas a gente tem que fazer esse cálculo direito e tem que ser cada vez mais verde, mais digital e mais inclusivo. Acho que esse é o grande mote. Se a gente não pensar em cada vez mais verde, mais digital e mais inclusivo, a gente está perdendo tempo para esse futuro que a gente acha que vai demorar muito para chegar. Nossa, a disrupção do futuro, a tecnologia do futuro, sendo que já está pulverizado em todos nós, né? A gente está usando o smartwatch, que eu estou gerando um conteúdo digital, e ele de alguma maneira vai voltar para mim, vai me vender um produto, ou vai me vender saúde, ou vai me analisar para que eu possa me autoanalisar. Então a gente precisa pensar em ver como essa tecnologia precisa ser cada vez mais verde, mais inclusiva e também digital a ponto de ser aberta e ser conhecida por todos. Até porque expor isso é muito importante. A gente tem uma falsa ilusão de que a tecnologia é inócua, né? Ela é neutra. E ela não é, né? Então eu gosto de falar assim, não tem nada mais humano do que uma inteligência artificial, porque ali são colocados os dados nossos, né? Que nós criamos, com os nossos vieses, com os nossos preconceitos, né? Então a gente fez até um trabalho na instituição das crianças formarem um agente. Então a gente foi explicando, elas foram colocando textos, subindo informações para aquele agente responder para elas. E aí a gente falou assim, tá vendo? Ele está respondendo isso porque você colocou essa informação lá dentro. Porque ele não tinha, ele não tirou. Você deu esse repertório para ele. Então, fomentar o pensamento crítico e análise crítica através disso. Quer dizer, ela não está te respondendo porque ela sabe de tudo. Ela está te respondendo porque ela está vendo o banco de dados de alguém que tinha um viés, que tinha um preconceito, que colocou ali dessa maneira. Então, abrir esse espaço para que até as crianças possam entender como que funciona, né, os algoritmos, ainda que a gente não entenda completamente como que é, mas... Pontos importantes que vocês estão trazendo, que a gente volta à questão de letramento. E
não é só o letramento em geral, mas é você entender de uma maneira mais profunda, né? Então, a gente tem hoje essas entidades digitais, essas caixas que às vezes funcionam para uns de maneira mágica, e você está sugerindo abrir a caixa, e uma das iniciativas mais interessantes seria capacitar, provavelmente, esse ator principal do ecossistema, o professor, de ele entender como essa caixa funciona. É isso mesmo? Eu acho que faz muito sentido nós da educação, e aí quando eu falo da educação, educação como um todo, gestão, professores e tal, nós entendemos como isso funciona por dentro, tirarmos essas caixas pretas e o professor entender como funciona, se formar e se autoformar para entender sobre esses algoritmos, mas também para se infiltrar nas áreas de tecnologia, inclusive encontrar espaços, cadeiras dentro dessas grandes empresas de tecnologia para falar o que, que é, como é que a gente faz, como é que a gente pode ser melhor, cada vez mais verde, mais digital, mais inclusivo, dentro dessas áreas, porque senão a educação vai ficando para trás e ela fica refém das mudanças que acham que são legais para a educação. Olha, criei um negócio aqui que eu acho que é ótimo para a educação, e aí depois isso chega no colo do professor para dar conta dessa ferramenta mágica que ele não pediu, né? Então eu acho que a gente tem que começar e até mesmo a educação forçar um pouco a barra e ditar um pouco as regras. Dizer, olha, para essa escola do Brasil que nós queremos, eu acho que a gente precisa dessa ferramenta, a gente precisa disso funcionando. Então eu acho que faz muito sentido da educação e dos professores entenderem melhor, assim. Mas eu entendo também desse professor que está sobrecarregado, que tem muitas coisas para fazer, que às vezes dá alguns passos atrás, mas eu preciso convocar esse meu colega professor também para essa trincheira, né? Boa. E, Juliana, um outro ponto que você trouxe que talvez seja uma mesma estratégia, a questão de minimizar os vieses que as IAs têm, que você falou que não existe nada mais humano do que uma IA. Não seria essa maneira de você conseguir diminuir os vieses? Porque aí você vai saber, se eu treinar dessa maneira, eu vou diminuir os vieses. Sim, eu acho que, juntando o que você falou e com o que o Doug trouxe da questão docente, do professor, nesse momento de hiperconexão, você traz e de medo absolutamente legítimo do docente de não fazer parte dessa revolução, dessa disrupção que está acontecendo, até porque, se você pesquisar, qualquer um aqui, pesquisar sobre educação e inteligência artificial, em vez de você ter uma figura humana docente, vai vir um robozinho. Então, existe até um apagamento estético da figura docente por aí, né? Então, eu acho que, juntando o que você falou de eliminar os vieses e da formação docente, a gente tem que entender que hoje o docente, ele sai do centro de tudo, no sentido geográfico mesmo do centro, para ser um curador de sentido no meio de tanta abundância de informação. E aí, sendo esse curador, sendo esse mediador, abrindo essa caixa e mostrando para os alunos por onde encontrar e de que maneira, de fato, você treinar e conseguir utilizar o seu pensamento crítico, que não é uma coisa fácil, a gente não treinou até agora. Ah, não, mas isso é treinável? É treinável, a gente precisa se questionar a todo momento. Eu gosto muito de brincar com meus filhos que na minha época era assim, mas por que você está dizendo essa informação? Só porque saiu na televisão? Então, porque saiu na televisão é verdade? Então, hoje a gente está na fase de se você procurou no chat GPT, mas só fez isso? Você copiou, colou? Você não foi atrás para ver que fonte, de onde ele tirou isso? Qual foi as coordenadas, né, que você deu para ele trazer essa informação? Então, eu acho que esse pensar sobre a inteligência artificial e como a gente maneja tudo isso é muito importante ser feito por esse curador de sentidos que eu acredito que é o professor. Eu acho que curadoria é uma palavra bastante importante, porque como a gente tem que enxergar o professor do futuro, não é, Mari? E eu acho que cabe aqui também a gente tentar quebrar um pouquinho um mito de que a gente está dizendo que todo professor tem que virar um professor de tecnologia. Ou todo mundo tem que, de repente, aprender ciência da computação, né? É isso que as plataformas querem. É o discurso delas, né? Levarem a gente a esse consumismo.
Mas, na verdade, assim, quando a gente fala do professor liderar esse processo de conhecimento e de investigação, a gente está falando de um tipo de educação que é questionadora, que é exploratória e que todo mundo pode fazer dentro da sua disciplina. Afinal de contas, os professores também são adultos que vivem nesse mundo mediado pelas tecnologias digitais e algorítmicas. E eu acredito fortemente que se a gente der para qualquer professor de qualquer área do conhecimento um pouquinho de repertório e algumas estratégias, ele é capaz de encontrar um lugar que faça sentido no contexto da sua disciplina Perfeito. para ter uma conversa com seus alunos sobre algum aspecto das inteligências artificiais ou dos algoritmos. O Leon Furst, que é aquele educador australiano que está muito conhecido pelas tabelas de avaliação de IA, ele fala uma coisa maravilhosa. Ele fala o seguinte: tenha essas conversas onde elas realmente importam, onde elas fazem diferença. Então, isso significa fazer um treinamento que não é de tecnologia, que é um treinamento acessível para todos os professores, né? Explicar quais são as questões importantes da educação digital e midiática, como que essas coisas estão impactando a sociedade, para que ele possa, na aula de ciências, por exemplo, explorar como que a personalização algorítmica pode estar servindo teorias conspiratórias ou pseudociência, para que ele possa levar os alunos a questionarem se as IAs vão deixá-los gerarem imagens de mulheres cientistas detentoras de saberes ancestrais, ou qualquer outra pergunta que explore essas coisas dentro do contexto da disciplina dele. Né? A gente não está falando em fazer todo mundo entender de computação. O que a gente está falando é do direito que todo mundo tem, o letramento algorítmico, na verdade, é isso que a Unesco falou. Essas coisas estão tão inseridas na maneira como a gente vai acessar serviços, né, sistemas judiciários, uma série de outras coisas, como a gente acessa informações, a gente tem direito à informação no bem público, que todo mundo tem o direito de saber aonde elas estão presentes, minimamente como elas funcionam e como que a gente pode agir sobre elas. Né? Senão a gente vai ver aumentar muito a exclusão digital das pessoas que não têm esse conhecimento. E aí, só para concluir, a gente não está falando de computação para preparar o jovem para o mundo do trabalho, o trabalho futuro, as habilidades que precisa numa economia automatizada, digitalizada. A gente está falando de computação no sentido cidadão, no sentido da democracia, da justiça social, né, do bem-estar individual e coletivo. É uma outra pegada. Muito bom. Ademar, sob o ponto de vista dos professores, a gente está falando aqui que a gente entende que a posição do professor é fundamental dentro desse momento, mas a gente sabe que muitos professores ainda têm dificuldade para embarcar nessa jornada. O que você entende que são as maiores dificuldades para os professores embarcarem nisso, abraçar? Renata, a pergunta é curiosa, porque saiu um relatório há um mês do relatório Tales, Sim, que fala que 56% dos professores estão usando IA, certo. inclusive com a delimitação de onde estão usando. A média da OCDE é 34%. E essa estatística é Brasil? É Brasil. Então, Sim. 56 Brasil contra 34. E aí tem lá planejamento de aulas, tem elaboração de provas, é uma parte daquela burocracia toda que acho que de alguma maneira, acho que a Mari tocou bem aqui, o fator social também do professor, da sua formação, ele acaba interagindo rápido. E é natural isso, né? Se a gente for pensar, por exemplo, em tecnologias em geral, elas vêm em grande monte para ajudar a gente a ter uma convivência melhor. Então, os processos todos, como você falou, eles estão lá mais disponíveis, tem mais transparências, o carro de aplicativo chega mais fácil, ajuda a mobilidade, mas depois disso tem um papel que é de regulação. Então, a tecnologia chega muito rápido e ela desregula aquele processo todo e você tem que correr atrás para fazer a regulação. E muitas vezes a sociedade gosta daquele papel porque uma tecnologia disruptiva, ela baixou o preço e aumentou daquele aspecto geral específico de grande volume. Ontem estava chovendo muito forte em São Paulo e eu falei para um amigo que a gente chegou no aeroporto, eu disse, vamos de táxi, porque hoje o preço está mais caro, porque está chovendo. Porque essa não é a regra. Sim. Você começa a aprender essa regra por conta do cotidiano. Né? E aí é onde as plataformas começam a dizer a oportunidade e que vem aqui, ou seja, nem sempre vai ter tão baratinho. Mas a comodidade faz com que você acabe indo para esse outro lado. Então, o papel também hoje de regulação que se faz muito importante do fato do que eu estou colocando lá.
porque eu estou colocando o meu conhecimento, eu estou colocando as minhas questões. Então, por exemplo, tem plataformas que eles não treinam seus dados. Tem plataformas que usam seus dados para treinamento. E a gente não sabe disso. Então, você tem um passo importante para você entender. Tem plataformas que dizem para você, olha, eu vou treinar seus dados, você concorda? Em alguns aspectos, eu como usuário até concordo, porque eu quero que ele me entregue talvez alguma coisa que seja melhor para o meu trabalho. Mas eu preciso ser avisado. Eu acho que é o primeiro papel. Então, a gente tem que entender que uma grande parte da aceitação dessas novas tecnologias é a facilidade de usar, a usabilidade. E aí parece, como a Mari trouxe no começo aqui, a mágica. E, de certa forma, você acaba usando porque tudo fica mais fácil na sua vida. Só que, ao mesmo tempo, você vai sendo normalizado que aquilo é o seu novo padrão. E os seus dados estão sendo usados. E aí começa todo o outro aspecto. O que é muito difícil hoje para o professor, Renato, é a forma como ele está cobrando as tarefas. Porque, de certa forma, se ele não for tão criativo o suficiente, ele pode levar uma bola nas costas e deve estar levando se ele não for criativo nesse sentido. Então, estou vendo, por exemplo, uma professora do Rio Grande do Sul que me disse que, no resumo do livro, ela dá uma página específica do livro em que o aluno tem que formar uma imagem numa plataforma de IA. E ela corrige o resultado da imagem através do prompt do que o aluno informou. E para construir o prompt, ele tem que ter lido minimamente o livro. E dali ela começa a fazer a discussão. Então, ela inverte o processo todo e vai ver se a imagem está bem construída. Então, você começa a ter outras coisas criativas. E esse é o professor brasileiro que começa, de certa forma, para não ser enganado, ir para um outro aspecto. Mas eu acho que tem um ponto aí de regulação. Tá? Acho que tem um ponto que a gente acaba deixando um pouco para lá, porque, de certa forma, eu gosto muito de dizer que para você tirar algum resultado mais significativo dos LLMs, que são os principais, você tem que estar pagando alguma coisa, mas em geral ele te entrega alguma coisa que seja significativo, só que de alguma forma, o que é aquilo que você está fazendo? E a grande preocupação é o pensamento. O primeiro pensamento que eu estou colocando dentro de lá, como esse tratamento de fato de como é que eu deveria agir em determinados aspectos. Isso é o que mais me preocupa hoje nessa formação de professores. Mas, de maneira geral, o que a pesquisa fala é que a gente está usando mais do que a média mundial. Então, será? Porque, desculpa, que eu não sei qual que é a opinião de vocês, porque essa questão de pesquisa, ontem eu estava moderando um evento de IA na saúde, e aí teve uma estatística, um gráfico que até rodou nas redes sociais esses dias, da SP500, das maiores empresas, Standard Poor's, as maiores 500 empresas do mundo, e mostrando um gráfico de evolução da receita das empresas, e a partir de 2022, oportunidades de emprego caindo. 2022 foi justamente o ChatGPT. Mas aí eu tenho usado em palestras minhas uma estatística de mudanças do mercado, que em 1960 as empresas ficavam 30 anos no ranking da Standard Poor's. Agora ficam semanas. Então, será que dentro dessa estatística não tem um viés de que mudaram, não são mais empresas de um segmento, são empresas de tecnologia, e aí pode afetar? Será que esses 50 e tantos %, eles sabem realmente utilizar, estão letrados o suficiente? Ou o cara entra no chat GPT e fala... Letrado não estão, não. Eu acho que estão usando e estão fazendo algumas dessas grandes... jogando e tentar resolver algum problema ali. Mas letrado a gente tem quase que convicção que é até pelo pouco tempo. Sim. Agora, o que eu chamo a atenção é que essas empresas de tecnologia, elas de alguma maneira querem vender algumas coisas que são, de certa forma, até desesperadoras, para que a gente consiga comprar as coisas. Apocalípticas, né? Então, assim, eu não acredito em nenhum relatório que uma empresa dessa possa soltar sobre o futuro do trabalho. Sim. Porque ela vai dizer disseminação massa de trabalhos e começa a ter uma crítica em relação a isso. E provavelmente a gente não vai ter essa diminuição tão drástica do que se está tratando dessa forma como a gente está encontrando. Só que existe uma coisa, a gente tem uma grande bolha hoje. Porque você tem uma empresa que compra ação da outra, a outra compra chip da outra, a outra faz um formato aqui, e você tem 7 big techs
que elas estão se autossustentando e elas, de alguma maneira, meio que dominam essa conjuntura do noticiário mundial sobre essa infusão de novas tecnologias. Não estou dizendo que a tecnologia não é impactante, não estou dizendo que a gente não deveria fazer, não estou dizendo que a gente é contra, mas que tem uma inflação grande aqui nos noticiários, um pouco mais apocalípticas nesse sentido, tem. E aí, de certa forma, leva a gente a querer consumir mais isso aí, para não ficar fora. Voltamos a uma questão de educação midiática básica, né? Gráficos contam a história, números contam a história que a gente quiser. Números são narrativas. Estatística é a arte de manipular os dados, alguém disse. Gráficos são narrativas, é uma afirmação um pouco mais neutra do que a sua. Boa. Né? E a gente também pode dar um passinho atrás e olhar isso do ponto de vista de um momento, uma narrativa, quem está por... Então, na verdade, é interessante porque as habilidades que a gente sempre valorizou na lida com conhecimento, na educação midiática, elas continuam importantes, mais importantes do que nunca, né? Sim. Quem está contando? Aonde você viu? Que outras fontes dizem isso? O que outras fontes estão dizendo? Quais são os interesses que estão por trás? Esse autor tem alguma agenda comercial, política, etc. O que está sendo vendido aqui? São habilidades de educação midiática que a gente continua tendo que usar, né? Eu só queria falar um pouquinho você falou um pouco de regulação, né? E tem uma outra palavra que eu gosto mais, que é governança. Porque regulação, a gente está falando de leis, né? E a gente já falou aqui que esse é um esforço multissetorial, né? Eu acho que essa tecnologia está entrando muito rápida, muito empurrada pelo mercado. A gente está sendo meio cobaia de coisas que estão em evolução. A gente já viu isso várias vezes, vários problemas aconteceram. Empresas que tiveram que se retrair, tirar coisas do mercado porque elas eram perigosas, né? E uma série de coisas. Então, eu acho que, lógico, os legisladores vão ter que legislar, os formuladores de políticas públicas vão ter que inserir esse letramento de forma sustentável e duradoura, né, nas normas da educação brasileira, os educadores vão ter que encontrar formas de educar, a gente vai ter que apoiar as famílias, tudo isso. Mas a governança, ela sempre vai ter que existir, e eu acho que em todas as esferas, né? Na esfera de governo, na esfera da escola, da direção da escola. O que a gente vai adotar? Qual é a nossa política? Né? O que pode, o que não pode? Na sala de aula, como um contrato entre o professor e seus alunos, vamos combinar aqui nessa disciplina para que a gente vai usar e como, e às vezes até tarefa a tarefa. E assim a gente vai aprendendo qual é o uso fortalecedor e qual é o uso que prejudica o próprio aluno. Né? Eu vi umas professoras num congresso americano que faziam isso. As professoras tinham co-criado com seus alunos do ensino médio uma lista de todas as etapas de um projeto criativo, exploratório, né? E o que podia ter dentro de cada um e aonde, em cada tarefa, eles vão listando, né, como uma lista do mercado. Aqui você pode usar nessa etapa para elaborar perguntas para uma entrevista, para ajudar você a fazer o seu planejamento, para criar os seus insumos, a sua imagem, o seu áudio. Não pode usar para a escrita final, não pode usar para isso. E é um contrato. Então, assim, é uma questão de governança em todos os níveis, né? E é uma questão de transparência, de acordos. Perfeito. A gente está... já estamos com o tempinho um pouco estourado, a gente vai fazer a rodadinha final aqui. A gente trouxe vários pontos aqui que são bastante relevantes e são complementares, né? A questão de governança, regulação, letramento, mas eu queria fechar um ponto aqui puxando o que você, Joana, falou do pensamento crítico. Olhando para os estudantes de hoje, para os jovens, né? O que cada um de vocês entende uma habilidade essencial que eles devem se preocupar neste mundo que tem a IA como um dos protagonistas para o futuro do trabalho? Afinal de contas, todos estão estudando, pensando numa carreira no futuro, pelo menos é o que a gente acha. Doug. Olha, sendo bem sucinto, acho que leitura crítica é uma coisa que faz muito sentido, curadoria, né? Eu fiz um trabalho com os alunos onde eu optei por editar imagens com inteligência artificial. E eles, como assim você vai usar essa ferramenta para... Sim, vou usar, vai minimizar meu trabalho, vai ser bom. Mas eu acho que leitura crítica, tanto se autoler também como ler os conteúdos, entender que ali teve uma ação de IA e até um certo momento é tudo bom, como também a capacidade de fazer uma boa curadoria, são habilidades que eu acho que faz muito sentido nesse tempo. Muito bom. Juliana.
Bom, eu ia falar pensamento crítico, que eu acho que é Pode a habilidade reforçar. que vai Sim. salvar a humanidade, mas pensando nos alunos que estão se formando hoje, e eu lido muito com o ensino superior, essa metacognição, esse pensamento crítico, essa curadoria crítica, reforçando aqui o que o Doug falou, é muito importante para ele poder filtrar e entender as informações que ele está recebendo, até para ele poder usar no mercado de trabalho, na vida dele, com mais responsabilidade, consciência, cidadania digital e tudo isso. Bom, na era da infotoxicação, né, pontos muito importantes. Ademar, e depois a gente fecha com a Mari. Renato, eu vejo hoje com muita preocupação o alto consumo do jovem em rede social e em vídeos curtos, enrolagem e tudo mais, e os algoritmos eles são muito planejados para que você consuma esse conteúdo e esse conteúdo de forma quase que infinita, Viciante ali, né? viciante e tudo Sim, mais, né? E que não leva, inclusive, a ter muito futuro, digamos assim, do ponto de vista cognitivo e ao mesmo tempo para frente. sim. Então, aquela história de cada vez mais a gente precisa ir para o horizontal, cada vez mais a gente precisa ler vídeos longos, se é que quiser consumir, ou também você voltar à leitura. Acho que o pensamento de você simplesmente ter uma concepção de volta à leitura, hoje, aí outra pesquisa, né? Menos de 50% dos brasileiros dizem que leram algum livro em 2024, 2025 possivelmente vai ser muito, muito próximo disso, mas que a gente volte a falar da importância da leitura. Tá? Acho que tem um ponto aí, um passo atrás a dar isso para que você, de certa forma, consiga entender esse mundo digital de uma forma mais concisa. E eu tenho muito medo, ao mesmo tempo, receio do que a gente está desenvolvendo, porque o jovem hoje, ele coloca o seu primeiro pensamento logo no LLM, logo no chat GPT, e dali esse primeiro pensamento já pode estar com os grandes vieses, como você tem lá, e daí você, de certa forma, cada vez mais pensar menos sobre um aspecto que você poderia dizer, peraí, deixa eu pensar primeiro para depois eu colocar no LLM para, de certa forma, desenvolver o meu pensamento. E não o que a gente está vendo, que é me dê logo a resposta disso e qual deveria ser a solução, ou pessoas que procuram tratamentos, terapias nisso, aonde a gente sabe que esses algoritmos foram treinados por determinados vieses e, de certa forma, eles não estão ali para confrontar você, dizer que você deveria fazer isso, aquilo, outro. E as pessoas, de certa forma, acreditar nesses pontos para psicoterapia e outras coisas mais. Isso é uma coisa que me preocupa bastante. Eu fui falado aqui da questão de foi proibido o celular nas escolas, e eu até comentei que eu troquei lá com um iPhone antigo com a minha filha com 2 anos com a chupeta, mas eu adorei a história de ter proibido nas escolas, porque as meninas elas ficavam no recreio, cada uma no seu celular. Para a questão de socialização, foi muito bom a Foi proibição, né? excelente, porque, ô Luísa, o que você fez? Ah, eu conversei com a amiga, fui do outro ano, não sei o quê. É ótimo. Então, eu acho que o que você trouxe agora, da leitura, é muito importante. Você ter um livro que você possa folhear, né, ter essa questão diferente da forma de consumir o conteúdo, provavelmente acionando áreas diferentes do cérebro. Renato, eu vou a muitas escolas e alguns colegas que andam em escolas, o recreio voltou a ser barulhento. O Muito legal. Mari, para fechar. Dr. Michael Rich, que é um pediatra que teve por aqui, que é um especialista em saúde digital, bem-estar digital, ele fala que a questão não é o tempo de tela, porque o tempo de tela pode ter naturezas diferentes, né? Você pode estar fazendo coisas muito criativas, muito produtivas, Sim. mas é o que ele está substituindo, que é a pergunta importante. Mas as preocupações, voltando às preocupações, o que está me preocupando muito, muito, muito nesse momento, e não tem tanto a ver necessariamente com o futuro do trabalho, e sim com o futuro das sociedades, a gente está cada vez mais borrando as fronteiras entre o que é real e o que não é real, né? O Eduardo Sarum outro dia falou no direito à realidade, né? E a gente vai ver que pessoas privilegiadas que têm uma formação melhor, mais crítica, vão ter o direito de entender o que é real e o que não é real. Se a gente não tem nem o terreno comum da verdade, né, em cima do qual a gente vai construir coisas, é muito difícil as sociedades funcionarem bem. Então, eu acho que, frente à possibilidade de alguma coisa ter sido criada por inteligência artificial, e com essas ferramentas que todo mundo está usando muito, né, assim, de uma forma muito leviana, inclusive, né, de vídeos, etc., eu sempre digo, se você suspeitou que uma coisa é inteligência artificial, mobilize suas capacidades mais humanas,
né, Juliana? Então, assim, observação, daqui a pouco não serve mais, porque está tudo ficando muito perfeito. Razão, que contexto é esse, né? O que está acontecendo? Por que essa pessoa está sendo criticada? É alguma manipulação? Tem algum contexto político ou, enfim, qualquer outro? E emoção. Como que isso está me mobilizando, né? Manipulando as minhas emoções? O que eu tenho da minha própria bagagem que está me fazendo reagir dessa forma? Então, assim, a gente vai ter que realmente mobilizar a nossa humanidade para poder entender bem o que é real e o que não é real, sem o que a sociedade simplesmente não funciona. Muito bem, fechou com chave de ouro. Queria só que cada um de vocês deixassem os seus contatos. Doug, por favor. Bom, só me procurar Doug Alvoroçado em qualquer rede social, sem o cedilha, Doug Alvoroçado, pode me procurar que eu tô por lá. Juliana. O meu é @julianafornari.educa. Também pode me procurar lá, a gente conversa. Muito bem, Mari. Eu sou Mariox, no LinkedIn, no Instagram, vocês me acham. E eu vou convidar todos para olharem o site do Educamídia, www.educamidia.org.br, porque todos os nossos recursos são abertos e gratuitos. Recursos para educadores, planos de aula, formações e até recursos para famílias e para o público 60+. E são sensacionais, eu sou um consumidor deles. Eu sou também. Excelente. O meu Parabéns contato é pela iniciativa da @demarj. @demarj. Isso. Muito obrigado, uma honra ter vocês aqui. Estamos finalizando mais um Trends Newscast, diretamente do INSPER, onde teve algumas quedazinhas de luz, mas está tudo bem, passamos. E que a gente agradece aqui o Summit Explore, onde a gente pôde explorar esse papo de IA na educação. Esses conteúdos ficarão disponíveis nos canais do Trends News, @Trends News Talks. Muito obrigado, até a próxima. Palmas para vocês.